de desenvolvimento agrícola. Hoje a gente está aqui no município de Japonvá, na propriedade do senhor Ernesto. O senhor Ernesto ele é um produtor aí, principalmente no setor de olerícolas, na qual ele produz hortaliças e ele entrega para programas governamentais, como é o caso do PENAI. E aí, em visita aqui à propriedade do senhor Ernesto, a gente pode verificar aí que ela é uma área bem diversificada. Então, além do setor de olericultura que ele tem, né? Ele tem a parte de fruticultura, que é o que a gente vai estar mostrando aqui para vocês. Que nessa parte de fruticultura, mais especificamente, a gente está aqui no citros. Então, senhor Ernesto, eu gostaria de saber do senhor qual que é o problema que o senhor vem encontrando aqui na parte dos citros. Olá pessoal, então pessoal, o que eu venho mais encontrando problema nessa área dos citros, que são a laranjeira, as espocão, o limão, ao longo do ano aqui muito seco, né? Então tive problema com essa folha escura, a folha preta, né? E o pulgão, que atrapalhou muito, não deixou a laranjeira produzir, né? E as folhas ficaram enrugadas, feias, então tive muito problema com isso aí. Eu estava procurando ver com os alunos aqui qual a solução que nós tínhamos para esse problema. E aí o senhor fez o uso de algum produto para tentar amenizar esse problema, esse dano? Então, para a folha escura e o pulgão, eu usei o óleo vegetal. Eu apliquei umas 2 vezes, amenizou, mas ainda não completamente, ainda tem dificuldade. Então, pessoal, a gente sabe aí que a incidência de insetos, praga na nossa área é um problema, né? Vai diminuir aí a produção. E aqui o problema que a gente tem com o pulgão e a fumagina é que ela deixa a folha escurecida. Então essa folha, com essa camada, né, ela vai impedir, vai dificultar que ocorra a fotossíntese. Então a planta ela precisa fazer fotossíntese, né, para o seu desenvolvimento. E quando essa folha ela é coberta por essa camada, esse processo torna mais dificultoso. Então a gente vai dar sequência, né, a esse trabalho, Ernesto, analisando aí o que a gente pode fazer, né, outros meios alternativos aí que a gente pode estar vindo para agregar, né, e ter uma melhor resposta da planta na área do senhor. Então mais próximo lá. Mais próximo. Quando você vem com aquela tesoura, geralmente a gente coloca a tesoura com o corte dela pra cima, que a gente corta igual. Ela tem um serrotezinho igual pra. Aí aqui ao fundo, né, a gente já tem a área do bananal. Então é um ambiente bem diversificado mesmo. E ao redor a gente tem a preservação aí da mata, né? Aí aqui ele já está trabalhando também com roçada, aquela ideia de fazer o manejo da área, né? Faz a roçada, mas deixa o próprio material, né, na área para servir aí de cobertura, né? Tá preservando a umidade desse solo. Assistência técnica ao produtor Ernesto, ele nos notificou que ele estava com problemas em pulgão, formigas e cochonilhas nos citros. Nós encontramos problemas semelhantes aqui no Instituto. Nos citros também encontramos pulgões. Os pulgões são afídeos que vivem em colônias, se reproduzem por viviparidade e aí eles se localizam na parte abaxial da folha, como a gente pode ver nesta imagem. Então, agora falando sobre o pulgão preto do citro. O nome científico deles é Toxospitera citricida. As culturas que ele afeta principalmente os citros e principalmente em viveiros por ser mais adensados. Eles são afídeos, como eu já tinha falado, da ordem dos hemípteras, são insetos sugadores e são insetos pequenos, com entre 1,5 a 3 milímetros. Tem o corpo mole, pontiforme e antenas longas. O aparelho bucal deles é tipo sugador-picador. Seu desenvolvimento é paulometabólico, ou seja, não tem metabolismo completo, e são altamente prolíferos. O que isso quer dizer? Eles se reproduzem de uma maneira muito intensa. Tem relatos que em até 1 semana eles conseguem completar todo o seu ciclo. Eles vivem principalmente em colônias,
formado por adultos fêmeas aladas e, em alguns casos, machos ápteros e ninfas de diferentes tamanhos. As formas de disseminação pode variar bastante, mas ela é intensificada pelo auxílio do vento e ele é um inseto de vida curta. Como eu havia falado, cerca de uma semana ele pode completar seu ciclo todo. O seu desenvolvimento é favorecido pela temperatura amena, ou seja, entre 18 a 25 graus Celsius, e períodos de chuva. Eles vivem, como a gente viu nas primeiras imagens, em associação com formigas, que se alimentam do líquido que eles secretam. A maioria dessas infestações ocorre em períodos de longas secas, principalmente no caso dos pulgões pretos, os verdes nem tanto. O que ele acontece e o que ele acomete a planta? Os pulgões causam declínio rápido da planta, seca os galhos a partir das extremidades e das folhas vão se amarelando aos poucos. As radicelas apodrecem, os frutos e as folhas ficam menores e surgem sintomas de deficiência nutricional. A extensão do prejuízo pode causar pelos pulgões depende da intensidade da densidade de pulgões, da densidade das plantas, do estágio de desenvolvimento deste, do vigor da planta, entre outros. Esse inseto ele afeta principalmente a parte abaxial da folha, mas também ele afeta a face inferior das folhas, ou seja, a parte abaxial, mas também pode ser observadas manchas necrosadas na face superior, em decorrência dos pulgões. Devido à intensa sucção de seiva, esses produzem um volume significativo de excrementos que cobrem as folhas inferiores, deixando-as pegajosas e cobertas de fumagina, que é uma camada preta e necrótica que a gente pode ver nas folhas dos cítricos. O pulgão preto, pontualmente, ele é de cor escura, né, para o pulgão preto, e afeta principalmente as brotações, os frutos e as folhas, provocando deformações, contribuindo para o aparecimento da fumagina. E principalmente, como essa interação com esse aparecimento da fumagina, também pode acontecer a transmissão do vírus da tristeza dos cítricos, que é uma doença que ocorre muito endêmica no Brasil e provoca muitos danos também. Em plantas jovens, de viveiro e mudas, ataca principalmente os brotos terminais, folhas de desenvolvimento e botões florais. Os danos maiores provocados pelos pulgões são os brotos. Especificamente nos citros, né, a cochonilha mais comum é a hortésia, e ela também é comum em outras culturas, como o abacate, a manga, o maracujá. As cochonilhas, elas são criaturas bem pequenas, né, e elas têm o hábito de sugar a seiva das plantas. Muitas espécies de cochonilhas são recobertas por secreções cerosas, produzidas por glândulas epidérmicas existentes tanto nas cochonilhas pequenas quanto também nas adultas. Incidência. Esses insetos eles podem atacar os troncos, os ramos, as folhas, os frutos, e quando esse ataque ele é intenso, pode-se observar um enfraquecimento generalizado de toda a planta. Danos. A cochonilha, elas extraem, né, grande quantidade de seiva, e isso provoca um definhamento das plantas, podendo causar até a morte dessa cultura. Elas costumam deixar os frutos com um aspecto muito ruim, isso dificulta muito a comercialização. Quando essa espécie específica de cochonilha, ela se alimenta, ela injeta ali nas plantas uma toxina que contribui, né, com esse enfraquecimento. Essas secreções expelidas por esse inseto estimulam o desenvolvimento de um fungo negro conhecido como a fumagina. Essa fumagina, ela impede a realização completa da fotossíntese e também dificulta a respiração das plantas, e normalmente isso acontece no período mais seco do ano, indo ali de outubro a fevereiro, onde essa praga ela encontra uma maior facilidade de proliferação, né, tornando-se aí mais perigosa.
outras características. Bom, a hortênsia, ela ataca em focos ou reboleiros, né? A sua disseminação no pomar, ela se dá principalmente durante a colheita, ali através das caixas e também dos equipamentos, né? Que vai de uma planta danificada a outra que estava em bom estado. E por se tratar de uma praga de controle bastante difícil, esse custo também ele fica elevado e são necessárias inspeções periódicas. Eu vou estar falando um pouco sobre as formigas doceiras. Lá na propriedade do seu Ernesto foi encontrada a presença dessas formigas doceiras. Essas formigas doceiras são da ordem das Hymenopteras, famílias Formicidae. Normalmente elas têm um tamanho pequeno, que varia em torno de 2 milímetros. A cor dessas formigas são de coloração do tom amarelo, claro. Os ninhos dessas por não ter a presença de terras igual à formiga saúva, podendo ser encontrado esses ninhos em montes de folhas, ao redor de madeiras podres, e de costume os ninhos são rasos. As características dessas formigas doceiras não causar danos diretos às plantas, porém elas muitas vezes elas realizam simbioses com outros insetos pragas, assim como as cochonilhas e cigarrinhas. Na propriedade a gente encontrou as cochonilhas e pulgões na cultura dos citros. E o que ocorre? As formigas oferecem proteção a esses insetos sugadores, e esses insetos oferecem a elas substâncias adocicadas que as retiram da planta, as retiram de dentro da seiva da planta. E nisso ocorre que as formigas também podem carregar as cochonilhas e os pulgões, os ovos de cochonilha, os ovos de pulgões, a umas distâncias maiores, podendo infectar outras plantas também. Bem, após identificar as pragas presentes no cultivo do limão do produtor, que no nosso caso são a formiga, a cochonilha e o pulgão, nós começamos a pensar em formas alternativas para o controle, visto principalmente que o viés de produção do produtor é um viés mais agroecológico e ele não gosta de entrar com controle químico. Então fomos atrás de alternativas mais sustentáveis, né, mais naturais. Primeiramente, para o controle da formiga, vai ser um controle mais em loco, realmente. Então vamos usar a agave, que é uma planta suculenta. Vamos utilizar 5 folhas médias da agave, triturar na verdade, e deixar de molho por 2 dias em 5 litros de água. Após esse período, a gente vai pegar 2 litros dessa solução e realmente aplicar em loco no formigueiro, né, no olho principal, lembrando de tapar os outros olhos para as formigas não fugirem. Então a gente vai deixar essa solução ali, depois de vamos esperar um dia, 2 dias para observar como que aconteceu com o formigueiro, e se necessário, após a gente vai fazer a reaplicação. Porém, já para o controle do pulgão e da cochonilha, a gente vai usar a corda de fumo. A gente vai usar 20 centímetros da corda de fumo, mais meio litro de água. A gente vai deixar picotar, realmente quebrar ali o pedaço, 20 centímetros de folha de fumo, e deixar de molho ali por 2 dias nesse meio litro de água. Após esse período, a gente vai ter uma solução muito concentrada. Então, para cada aplicação, a gente vai pegar mais ou menos 5 colheres dessa solução e diluir no litro de água e já aplicar. É interessante, é muito importante lembrar que a nicotina é volátil. Então, essa solução que foi realizada, ela não pode ser guardada por mais que 8 dias. Então, após 8 dias, essa nicotina vai se volatilizar e a solução vai perder o efeito de controle de pulgão e de cochonilha. Então, se for necessário a reaplicação, provavelmente vai ser, né, porque a gente sabe que é um controle mais lento, mas que dá certo, talvez seja necessário realizar novamente essa solução futuramente. Olá, meu nome é Jean e eu vou ensinar a vocês um pouco sobre um inseticida natural para controle de formiga cortadeira com agave. A gente vai ali agora tirar umas folhas para a gente poder fazer o processo. Como a produção de hortaliças do senhor Ernesto é totalmente orgânico, então a gente tem que estar optando por questões de sistema que não use inseticidas, né? Até por ser mesmo orgânico. Aí aqui a gente vai usar 5 folhas médias de agave ou piteira, que é essa planta aqui.
Aqui, como a gente já pegou as 5 folhas de piteira, ou agave, aqui agora o interessante é moer, só que como eu não tenho nenhum moinho aqui, eu vou cortar em pequenos pedaços. E aqui tem 5 litros de água. Aqui, como eu falei que aqui não tem alguma coisa pra gente moer, aí eu cortei aqui, mas o ideal seria moer. Aí, depois de totalmente cortada as 5 folhas médias, a gente espera por 2 dias. Aí no final do segundo dia a gente vai ter uma calda, né? Uma mistura de toda a seiva da planta com a água. E aí depois, o controle de formiga é importante porque vamos supor que no caso do seu Ernesto, que é produção de folhosos, né? Como primeiro o cliente, o consumidor final vai comprar, o que ele olha primeiro é visivelmente, né? Ou seja, se está bonito ou não. Imagina deixar a formiga cortadeira sair cortando todo o alface e aí na hora que colocar lá, o povo vai falar assim, esse alface está todo feio, todo cortado. Por isso que é importante o controle da formiga. Depois de 2 dias da agave dentro d'água, aí você pega e põe no litro, 2 litros de água para cada formigueiro. Agora faça. Aí depois que você despeja os 2 litros, aí você vem, tampa o formigueiro, todas as bocas, para que a formiga não saia, e com isso está feito o controle. Demonstração das soluções. Iremos utilizar 20 centímetros de fumo de corda, cortar em meio litro de água, deixar descansar de 1 a 2 dias. Após esse período, nossa mistura irá ficar com esta aparência. Iremos coar em um outro recipiente, tirar de 3 a 5 colheres desse recipiente essa mistura já coada, adicionar em 1 litro misturar em 1 litro dentro do pulverizador e realizar a pulverização assim que necessário. É importante salientar que a nicotina presente no fumo, ela é volátil e não se recomenda utilizar essa mistura por mais de 8 horas, porque aí já perdeu o efeito. Se eu necessitar de realizar uma outra pulverização, é necessário realizar uma nova diluição em novamente 1 litro de água e aplicar na sua planta. Obrigado.